Pronto. Tá gravando. Nossa primeira aulitia. Força, galera. É nóis. Queiroz. Vamos lá. Como eu falei para vocês agora há pouco, no nosso bate-papo, eu vou fazer uma rápida passada em alguns temas importantes e coisas que eu não comentei na aula eu vou comentar também, né? Para quem já teve a oportunidade de assistir a aula, percebeu que eu não foquei muito na parte de separação de misturas. Porque esse é um assunto que eu acho que a gente não tem que ter aula. A gente tem que aprender ele na medida em que ele for se tornando necessário. Então, hoje, a ideia é falar um pouquinho também sobre mudança de, não só sobre mudança de estado, mas também falar um pouco sobre processos de separação. A gente vai focar na decantação, na destilação simples, na destilação fracionada, nos processos que são mais relevantes. À medida que forem surgindo outras demandas, a gente vai falar de cromatografia, um monte de coisa, tá? Qualquer momento, interrompam ou pelo chat ou pela câmera, tá? Aqui uma definição, é uma aula meio visual, tá, gente? Não vou escrever muita coisa na tela, tá? Eu costumo fazer assim. Eu vou falando, escrevo algumas coisas e falo, galera, quem quiser tirar um print aí, fica à vontade. Aí eu dou uns segundos, a pessoa tira o print, tá? Aqui, uma definição que é mais importante, às vezes a gente ouve falar um pouco na física, né? Essa distinção de matéria, corpo e objeto, né? Que é um conceito meio bobinho, tá? Corpo, que é o que a física usa muito, né? É um pedaço de matéria. Matéria é o que a gente entende que é a organização dos átomos, tá? E objeto é aquilo para que um corpo é feito, tá? Uma coisa que tenha utilidade, tá? A gente usa muito o conceito de corpo, tá? Tanto na física como na química. E na química a gente fala muito de matéria. Quando a gente vai definir matéria, isso aqui tudo a gente meio que comentou na aula, tá? Então são conceitos mais simples que a gente vai falar um pouquinho. Quando a gente vai definir matéria, o problema é que não tem uma definição clara. Não tem matéria é. A gente tem coisas que a gente usa para caracterizar a matéria. E essa caracterização, ela é feita em 3 níveis, tá? As propriedades gerais, aí tem aqui uma sequência delas, ó. A gente ouve muito falar de massa e volume, né? Ah, massa, volume. Mas tem outras, ó. Impenetrabilidade, divisibilidade, compressibilidade, elasticidade. Tudo coisa que matéria faz, tá? E aí sempre tem uma discussão aqui, não sempre, né? Mas tem uma discussão aqui que pode ser feita, não uma discussão, mas uma reflexão, vai. Que é, tá, mas e se uma coisa não é matéria, ela é o quê? Porque aí você fala assim, tá, então tudo que atender a esses pré-requisitos é matéria, certo? E aquilo que não atender é energia. São as duas entidades que a gente tem, basicamente, que descrevem tudo que a gente enxerga e o que não enxerga também, né? Tá bom? Aí tem toda uma discussão física, né, de transformar a matéria em energia, enfim. Para a gente, na química, interessa mais as propriedades funcionais e as específicas, né? Embora as gerais também nos interessem, como massa e volume, né? Tá? A questão, por exemplo, que a gente usa para falar de metal, né? Os metais tendo maleabilidade ou serem mais maleáveis ou menos maleáveis, tá? Mas para a gente as mais importantes são essas. Aqui tem todo um estudo da química, né? Tanto da química orgânica como da inorgânica. Estudo de funções. O que é, como é que dá nome, o que dissocia, quantos hidrogênio libera. Aqui tem os grupos funcionais, as regras de nomenclatura. Então, tipo, o vestibular quer que você conheça essas pessoas. Vai vendo. O vestibular quer que você conheça esses grupos. Saiba exemplos do seu dia a dia, tá? Então, aqui nos interessa muito. Nas propriedades físicas, a gente tem uma série de coisas importantes também, tá? Que fazem parte das específicas. Aí tem uma questão, gente, que sempre gera assim, uma discussão, né? Não sei se vocês têm essa clareza. O porquê que uma propriedade geral se chama geral, né? E por que uma específica chama específica? A propriedade, ela serve para quê? Para caracterizar.
certo? Então eu digo, olha, um líquido incolor que tem ponto de ebulição 100 graus e ponto de fusão 0 graus. Densidade 1 grama por ml. Eu estou falando da água. Agora eu digo assim, eu tenho um líquido cuja massa é 40 gramas. O fato de você conhecer a massa não te permite caracterizar o material. Então, a massa se chama geral porque conhecê-la não permite com que você especifique a matéria. Tá? As específicas, elas são individuais. O ponto de fusão da água é tal. O ponto de congelamento do fulano é, tá? E assim por diante. Tem as propriedades que a gente sente cheiro, gosto. Então, você sente o cheiro de quiboa, o cheiro de alvejante. Você sente o cheiro de vinagre. Isso é específico, né? Tá? E as químicas que também nos interessam pra caramba, né? A capacidade de uma substância reagir com outra, por que uma substância oxida, por que uma substância reduz, isso tudo nos interessa dentro do estudo da matéria. Tá? Então, assim, a gente tem uma questão aqui muito relacionada a processos, né? E aqui, uma coisa mais relacionada à estrutura, do que a matéria é feita, que tipo de moléculas, e aqui, que tipo de coisas essas moléculas sofrem. Tá? Bom, falar um pouquinho sobre o estado de agregação. Eu gosto de falar do estado físico, na verdade, para falar um pouco da desordem, né? Do conceito de desordem. Né? Tipo, o conceito de desordem ele é um negócio meio complicado assim, da gente explicar, então várias vezes a gente vai citar ele, e cada vez a gente vai entender um pouco mais. Né? Quando a matéria se organiza, ela pode se apresentar pelo menos em 3 estados, né? Sem contar aqueles outros malucos que a gente ouve falar. E esses estados estão regulados pelo quão arrumadas estão as partículas. E o que é importante você saber aqui, que a gente até comentou na aula, não é só o fato de fusão, solidificação, esses nomezinhos. Porque isso eu acredito que não seja dúvida de muita gente, né? Os nomes dos processos. A questão é você entender o que desordem tem a ver com energia. Esse é o conceito importante. E a mudança de estado ela te proporciona compreender isso de forma muito clara. Por exemplo, se para eu transformar um sólido num líquido, eu tenho que dar calor, significa que o estado líquido é um estado mais energético do que o sólido. Eu não estou falando que ele é mais quente, porque você pode ter água a 0 graus e gelo a 0 graus. A questão é que as moléculas têm uma energia interna maior por estarem no líquido. A energia nem sempre se manifesta na forma de calor, às vezes ela fica armazenada. Toda vez que um sistema aumenta a energia interna, ele se desorganiza. Ele fica bagunçado, que é o que a gente vai chamar de aumento de entropia. Tá? Então, na mudança de estado aqui, e aí do líquido para o vapor, você tem pro gasoso, né? Você tem um aumento maior de entropia, de desordem. Tá? Esse aumento da entropia, né? Essa bagunça, ela vai causando perda de interação das moléculas. As pontes de hidrogênio, por exemplo, no caso da água, elas vão desaparecendo nesse processo. Né? Do sólido para o líquido, as moléculas já perdem um pouco da intensidade dessa ponte de hidrogênio. Aí, do líquido para o gás, desaparece a ponte de hidrogênio. Quer dizer, para você quebrar essa interação molecular, você precisa de calor. Tá? Então, sempre tentar associar o estado a uma desordem. Tanto é que no estado gasoso você tem propriedades que são bem particulares, né? Como, por exemplo, a tendência do gás escapar. O líquido não escapa do nada. E o sólido muito menos, né? Então, para pensar, por que o gás consegue escapar com uma relativa facilidade? Porque as moléculas já não têm mais o que prendam uma na outra. Tamanha a bagunça do sistema, tá bom? Essa compreensão, inclusive, ela é importante até na termodinâmica. Aquela história de que o gás expande, ele faz trabalho. Manja? Tá? Isso é importante.
Aqui eu vou aproveitar para comentar uma cosita que eu não falei na aula. Peraí. Aqui. Vamos olhar para a tela juntos aqui. Aqui, a gente, para falar um pouquinho do conceito de substância simples e composta. Tá? Do ponto de vista macroscópico, a gente não consegue diferenciar o que é uma substância simples e uma composta. Aqui você tem exemplos. Ó. Você tem o enxofre. Tem dois tipos de enxofre, já falo sobre isso rapidão. Tá? Aqui você tem dois tipos de fósforo. Fósforo vermelho e fósforo branco. Aqui você tem três tipos de carbono. Aqui é um desenho, né? Não é a substância em si. Aqui você tem um sal, olha que sal bonito. Sulfato de cobre e aqui o dicromato de potássio. Eles são sais bem famosos. A gente vai falar sobre eles um monte de vezes durante o curso, tá? Bom, só que do ponto de vista de composição, a gente sabe que eles são diferentes, né? As substâncias simples são formadas por átomos iguais, né? E aí fica aí uma pergunta que a gente vai discutir no modelo atômico, né? O que diferencia um átomo do outro, né? Por que o enxofre é enxofre, o carbono é carbono? Por quê? Qual o critério para eu dizer que um átomo é fulano, né? Mas existe isso. Tanto é que existe uma tabela periódica dos elementos, né? Tá bom? O que eles têm de diferente das compostas? Para eu descrever o enxofre, eu preciso só de um átomo. Ah, então enxofre é feito de átomos de enxofre. Aqui no sulfato de cobre, eu tenho enxofre, cobre e oxigênio. No dicromato de potássio, eu tenho potássio, cromo e oxigênio. Esse negócio que termina com átomo tem oxigênio, né? Já perceberam isso, né? Tá? Então, as substâncias simples, formadas por átomos idênticos, e as compostas, constituídas por átomos diferentes. Dentro da substância simples, surge uma curiosidade da natureza chamada alotropia. E aí, por isso, eu coloquei essas três fotos, né? Como assim? O que é alotropia? Notem que existem dois tipos de enxofre na natureza. Esse enxofre que é chamado de monoclínico e esse aqui é chamado de rômbico. Na verdade, esses nomes, pessoal, eles são nomes dos cristais. Ele é uma substância cristalina, mas os cristais, por terem formas diferentes, macroscopicamente, você observa que eles são meio diferentes, tá vendo? E eles têm propriedades diferentes. Ponto de fusão, ponto de ebulição. O fósforo também, ó. Fósforo branco, super reativo, tá? Aqui ele está guardado no benzeno. Ele é tão reativo que ele pega fogo com oxigênio do ar. E aqui o fósforo vermelho. São substâncias diferentes. Aqui os casos do carbono, certamente vocês já viram. O diamante, o grafite e o fulereno. Tá? A gente vai falar depois sobre grafite e diamante na hora de hibridização. Tá? Bom, são alótropos. A gente fala assim, né? O diamante, o grafite, o fulereno são alótropos do carbono. O que são os alótropos? São substâncias diferentes formadas pelo mesmo átomo. Tá? O que essas substâncias têm de especial? Nada. Elas são diferentes. Tá? São substâncias simples, diferentes, formadas pelo mesmo átomo. Pelo mesmo elemento. Prontinho. Tá bom? Podia citar também como exemplo complementar, porque alguns alunos certamente estão estranhando, estou sentindo energia daqui. O O2 e o O3. O oxigênio e o ozônio também são alótropos. Tá bom? E aqui eu dei exemplos de dois sais, né? As substâncias compostas têm fórmula também, né? Ó, sulfato de cobre 2 e o dicromato de potássio, K2, Cr2, O7. Tá?
Tranquilaço? Certo? Se quiserem tirar print, fica à vontade. Oh, perdão. Aqui uma outra coisa que eu também gostaria de citar, que vai dar origem a toda uma discussão na parte de ligação química. Tá? Quando a gente classifica uma substância como simples e composta, você está usando um critério. Critério do quê, Danilo? Do que ela é feita. Tá? Quando você classifica a substância como iônica, molecular ou atômica, você está dizendo como ela é feita, não do que ela é feita. Ah, ela é feita por átomos iguais ou diferentes? Ah, ela é simples ou composta? Ela é feita por íons, moléculas ou átomos sozinhos? Percebem a diferença? Então, eu tenho as substâncias iônicas, que são formadas por átomos carregados, tá? Que é esse desenho que vocês estão vendo aqui de um cristal de NaCl. Tipo, o fato disso aqui ser cristal vai dar uma série de consequências para o composto. Né? Por que o sal é sólido? Né? Por que é tão difícil derreter sal? Eu tenho certeza que ninguém aqui consegue derreter sal em casa. A chama precisaria estar a 980 graus Celsius para derreter o sal. Né? Os compostos moleculares são formados por pequenos grupinhos, as moléculas. Né? Você tem um monte de gás assim. Né? Os compostos orgânicos são assim, tipo álcool, aldeído, eles são moleculares. Né? E você tem os compostos atômicos, que você tem dois tipos, na verdade. Os gases nobres, que são formados por átomos que não se ligam, né? E os átomos de metal, prata ligada com prata, ligada com prata, ligada com prata. Aquilo não é uma molécula, aquilo é um cristal formado por átomos. Tá? Então, eu tenho 3 níveis de organização. Um nível que os átomos estão isolados, ou unidos mais um com o outro, formando um cristal, formando pequenos grupos, que é o que a gente vai chamar de molécula, né? Não é tudo que é molécula. Por exemplo, você não pode falar que um sal é uma molécula. Como é que isso aqui é uma molécula? Ah, mas então eu vou chamar o sal do quê? De composto iônico. De composto iônico. Molécula é outra coisa, tá? É que, tipo, para quem é leigo, assim, em química, acha que tudo é molécula, né? Tá bom? Beleza. Deu para pegar essa partezinha? Esse comecinho é mais tranquilo, né, gente? É aquela aula que você fala, ah, se a química fosse assim, né? Depois daquelas aulas de pH do demônio, né? Deus o livre. Enfim. Podem tirar o print. Professor. Eu? O senhor pode explicar de novo por que eu não poderia chamar o NaCl de molécula? Tá, vamos para a definição de molécula. Por exemplo, quando você olha para isso aqui, ó, isso aqui é uma molécula, que é o nitrogênio, né? Aí eu paro para pensar assim, peraí. A molécula de nitrogênio é um grupo de quantos átomos? 2. Tá, aí eu penso na amônia. Eu penso na molécula de amônia pensando num grupo de 4 átomos. Né? Então aqui você tem uma substância molecular simples e aqui você tem uma substância molecular composta. Tudo bem? Quando eu olho para o composto iônico, a primeira coisa que me chama a atenção é que isso aqui não é átomo, nem isso aqui. Isso aqui são íons. Ah, mas tem diferença, Danilo? Tem. Íon tem carga. Então, primeiro, composto iônico não é molécula, porque nas moléculas eu tenho átomos neutros. Ninguém aqui perdeu elétron, ninguém ganhou. Aqui teve perda e ganho. Segunda coisa, que é o que eu acho que mais distingue. Quando eu penso numa molécula, eu penso num grupo limitado de átomos. O cristal, ele é uma rede tridimensional que pode ser infinita. Tipo, o tamanho quantos íons tem no cristal? Depende do tamanho do cristal. Mas e isso é uma coisa meio perigosa. Por quê? Porque quando você pensa no NaCl,
dá vontade de pensar que você tem um Na ligado com Cl, não é? Só que não é assim. Você tem um Na ligado com Cl, com Na, ligado com Cl, com Na, ligado com Cl, em todas as direções possíveis. Não. Ah, mas Danilo, por que você escreve... Então chega, né, de desenhar, né? Por que você escreve NaCl assim? Isso aqui só quer dizer que lá dentro do cristal você tem Na e Cl na proporção de 1 para 1. Quando você escreve CaCl2, que é um composto iônico também, você não deve pensar num cálcio ligado com 2 cloros. Você tem que pensar num cálcio 2+, ligado com 2 cloros, ligado com cálcio, com 2 cloros, ad infinito. E você mostra só a proporção. Tanto é que, sabe como é que a gente chama isso aqui, ó, na aula de ligação iônica? Íon fórmula. Você não chama de fórmula molecular. Molécula é um grupinho finito. A íon fórmula, ela mostra a menor proporção entre íons dentro do cristal. Sacou? Entendi, obrigada. Doido, né? Doideira. Uhum. Eu vou apagar esse trem aqui, tá? Não. Certo. Aqui, deixa eu fazer uns comentários bem rápidos sobre misturas. Então, o que diferencia uma substância de uma mistura, né? Porque até aqui, ó, só um pouquinho. Até aqui a gente está falando de substância. Então, por exemplo, por que eu chamo o NaCl de substância? Porque ali você tem apenas um composto químico, o NaCl. Aqui você só tem um composto químico. Se para você descrever uma matéria, um material, você precisa de 2 fórmulas, você já não tem mais um composto. Então você tem uma mistura. O critério de classificação das misturas tem a ver com a fase. Então você tem as misturas, e aqui precisa tomar cuidado, heterogêneas, tá? Que dispensa comentários, né? Não vamos nem ficar perdendo muito tempo nisso aqui, né? Que são aquelas misturas de fases distintas. E tem as misturas homogêneas, que a gente chama na química de solução. Você pode chamar qualquer mistura homogênea de solução. Ela pode, inclusive, ser sólida, líquida ou gasosa. Tá? O problema é que no meio do caminho tinha uma mistura. Essa mistura, olhando a olho nu, parece homogênea. Mas na hora que você põe no microscópio, opa! Aqui você tem os dois muito famosos, o leite e o sangue. Tá? Então, aqui a gente tem basicamente o seguinte: esse sistema é heterogêneo, esses sistemas também são heterogêneos, né? Nós vimos que para verificar isso eu precisei de uma microscopia para conseguir verificar os componentes do sangue, por exemplo, do plasma, né? Mas ele é heterogêneo. Então você tem a seguinte classificação, né? Isso aqui é um sistema heterogêneo. Tudo bem. Isso aqui é um sistema homogêneo. Só que eu não vou colocar homogêneo, vou colocar outra palavra. Vou colocar solução, que é um sistema homogêneo. Tá? Essa solução, o pessoal costuma chamar de solução verdadeira. Porque tem esse tipo de sistema que parece uma solução. Porque ele, a olho nu ele parece homogêneo, né? Esse sistema, então vamos escrever aqui. Ele é um sistema heterogêneo. Cissa, já entrou? Tá. E esse sistema heterogêneo, eu vou chamar de solução coloidal. Ou simplesmente coloide. No momento oportuno a gente fala sobre eles.
tá? Pouquinho. Beleza? Ele é heterogêneo, mas como tem esse aspecto mais parecido com sistemas homogêneos, você tem vários exemplos, né? Maionese, shampoo, pasta de dente, gelatina, tá? Tem um monte, um monte. Eles são classificados, tem espuma, nome meio estranho. Tranquilo? Até aqui. Podem ficar à vontade se quiserem perguntar alguma coisa. Beleza. Nas curvas de aquecimento, pessoal, eu queria comentar um pouquinho, não sobre a curva em si, embora a gente vai ter que falar um pouco dela, mas mais no diagrama de fase. Tá? O diagrama de fase, a gente fala um pouco sobre ele na química, às vezes vocês veem isso também na física, e eu considero sempre um probleminha, assim, esse diagrama para entender, né? O diagrama de fase, ele basicamente está relacionado com uma pergunta, que é a seguinte: do que é que depende o estado físico de uma substância? A primeira resposta que talvez vocês devam pensar, e obviamente estão certos, é a da temperatura, Danilo. Da temperatura. Tanto é que eu consigo imaginar a água em 3 estados. Basta procurar uma temperatura para isso, não é? Muito bem, mas a pressão também interfere. No fundo, essa dupla pressão-temperatura é que vai dizer para a gente como você enxerga uma substância no mundo. Né? Por que o CO2 é gasoso na Terra? Porque existe uma condição de temperatura e pressão propícias para isso. De tal maneira que para você determinar o estado físico, você usa, na prática, uma condição experimental. Então, você escolhe uma temperatura, escolhe uma pressão e vê o estado físico. Só que tem uma previsão teórica, que é o diagrama de fase. O diagrama de fase, ele vai te dar superfícies, tá? E cada superfície, ela é composta por um conjunto de pontos. Pode parar para perceber. Imagina um ponto aqui, por exemplo. Vai. Onde está aqui com o meu apontador. Se você pegar esse ponto e jogá-lo no eixo Y, você vai ter uma pressão. Se você jogar o ponto no eixo X, você vai ter uma temperatura. Tá. Nessa condição de temperatura e pressão, essa substância é sólida. Então, esse diagrama é de alguém. Acho que é o diagrama da água, não sei se é da água ou do CO2. Eles têm esse formato meio estranho, parece um Y, tá vendo? Tá? Vocês já devem ter visto isso aqui em exercício. Tá? Os alunos ficam muito preocupados com os limites. Mas, assim, por enquanto, o que você precisa saber? Que para você saber o estado físico de um material, basta olhar o diagrama de fase. Né? Tem alguns pontos que nos chamam a atenção. Por exemplo, eu posso escolher aleatoriamente, não tão aleatoriamente, né? Um ponto aqui, ó. O que esse ponto representa? Vamos pensar. É uma temperatura. Aqui é um θ, né? Na verdade, ó, faltou um negocinho aqui. É uma temperatura e uma pressão em que o corpo está na transição sólido-gás. Vamos chamar esse ponto de ponto 1? Então, o que esse corpo está fazendo no ponto 1? Ele está fazendo isso, olha, gente. Imagina, sei lá, uma substância X fazendo isso, ó. Tá? São pontos de transição de fase. Então, você pode ter ido do sólido para o gás ou do gás para o sólido. Tá? Por exemplo, que tipo de substância você consegue ver fazer isso na tua frente? Alguém sabe? O CO2, que é o gelo seco. Por que eu consigo ver o CO2 sublimar? Porque esse ponto aqui, ó, em que ele consegue fazer isso, é uma condição de temperatura e pressão que é compatível com a Terra. Então, você consegue ver ele fazer isso aqui na Terra.
A água você não consegue ver sublimar. A água você vê derreter, tá? Beleza? Porque provavelmente para a água fazer isso aqui, ó, sólido, gasoso, a condição de pressão e temperatura não é compatível com a nossa condição na Terra. Você consegue talvez no laboratório fazer. Não sei se ficou claro isso, tá? E aí você tem outras transições, né? Deixa eu ver aqui. A naftalina também. Na verdade, você tem 3 exemplos que fazem isso, né? Você tem o CO2, a naftalina e o iodo. O iodo também. O iodo também faz isso, tá? Beleza? Então, não é uma questão de que só eles sublimam. É que nas condições do planeta você consegue visualizar esse processo na vida real. Tá? Beleza? Tranquilo. Bom, deixa eu ver o que mais. Ah, tem um outro ponto bem especial, né? Curioso também, para não dizer assim, que é esse ponto aqui, ó. Ele é conhecido como ponto triplo, tá? O ponto triplo é uma condição de temperatura, né? Chamada temperatura tripla e pressão tripla, a gente chama. Não é ponto crítico, tá? Ponto crítico é outra coisa. A temperatura tripla e pressão tripla. Nesse ponto, nessa condição, melhor dizendo, o composto, a substância, pode transitar entre as 3 fases. Você vai ter 3 equilíbrios acontecendo: sólido virando líquido, líquido virando sólido, líquido gasoso, gasoso líquido, sólido líquido, sólido gasoso, gasoso sólido. É uma condição muito especial, tá? Beleza? Que obviamente, tá, não é uma condição que a gente esteja no planeta para nenhuma substância. A gente não consegue ver ninguém fazer isso na natureza, acontecer isso na natureza, tá? Beleza? Tranquilo? Bom, aqui nós temos as curvas de aquecimento, que também foram analisadas, né? A gente falou um pouco também na aula gravada, né? A curva de aquecimento, ela tem um porquê de existir, né? Ela é uma forma rápida e barata de você analisar se aquele material é puro ou não, né? E aí, deixa eu só fazer um parênteses. Olha, isso aqui é uma curva de aquecimento bem ideal, né? De uma substância quimicamente pura. Tipo, se você pegar a água da torneira e fizer a curva de aquecimento dela, não vai dar isso aqui. Ela não é pura. Tá? A água destilada vai dar. Tá? O que chama a atenção na mudança de estado é justamente o fato de que a substância tem um platô de temperatura. Que aí, é óbvio, né, varia de substância para substância. Tá? Que é o que a gente chama de ponto de fusão e ponto de ebulição. Tive isso na aula. O que é legal de você sair daqui sabendo, que eu acho que também não é tão assim difícil, é o lance de que quando você aquece uma mistura, o gráfico, o comportamento do aquecimento dela é diferente. Existe uma diferença enorme, importante, né, na verdade, entre a curva de aquecimento de um material puro e da curva de aquecimento de um material impuro, tá? A diferença está justamente nos platôs, tá? Aqui você tem os platôs de mudança de estado, o Kimolle, né? Lembra que na aula eu falei do Kimolle, tá? E aqui também. E olha o que acontece nos materiais impuros, tá? Você tem curvas mais comuns de materiais impuros, tá? O que chama atenção na curva de material impuro é que em nenhum momento a temperatura se estabiliza. Tá? Então, geralmente, quando as questões caem sobre esse assunto, elas são relativamente simples. Né? O que você precisa lembrar, que precisa tomar cuidado para não confundir, né? É normal, eu já vi vários alunos lembram do nome azeotrópico e eutético, mas esquecem que trocam às vezes, né? Então, o que acontece? Tem algumas misturas, como por exemplo essa aqui, ó, que se você analisar o gráfico só na ebulição, ela tem o comportamento
de um material puro, certo? Você só percebe que o material não é puro porque na fusão a temperatura variou também, ó. Quer dizer, ela exibiu um comportamento de mistura. Então, ela é uma mistura especial, tá? A mistura azeotrópica, durante a ebulição, ela se comporta como se aquilo fosse uma coisa pura, tá? Não tem uma explicação muito clara para isso. Tem algumas teorias lá da fisicoquímica que tentam explicar, mas isso é uma coisa que não... Isso varia muito da porcentagem de coisas que você tem. Por exemplo, você quer ver uma mistura azeotrópica famosa? O álcool, 96%. Mas para a mistura ser azeotrópica, né, álcool e água, tem que ser 96%. Se for 97%, já não é azeotrópico. É um negócio muito específico, tá? A mistura eutética se comporta de forma parecida, só que na fusão. Tá? Na fusão, ela se comporta como se fosse pura, enquanto na azeotrópica é ebulição. Tá? E aí você percebe que a mistura eutética é uma mistura, de fato, quando ela ferve. Tá? Você tem algumas ligas metálicas, que são exemplos de mistura eutética. Tá? O bronze, por exemplo, tem uma composição específica lá de cobre estanho. Cobre estanho? Acho que é cobre, não, acho que é chumbo estanho, se não me engano. Tá? 63 para 37. É uma composição específica lá, tá bom? Tranquilo? Demos uma lembrada? Acho que sim, né? Bom, qualquer coisa me grita aqui, tá? Me grites. Danilo, Eu. quando você falou na aula lá da mistura, você tocou no ponto lá da heterogênea e você exemplificou os sistemas grosseiros de suspensão e suspensão coloidal, né? Solução Isso. coloidal. Isso. No caso da diferenciação entre esses três, é unicamente o tamanho das partículas? O critério de classificação Só que tem outras coisas que são consequência, né? Por exemplo, a solução coloidal você tem que centrifugar, porque a partícula não é tão grande. Mas tudo nasce, na verdade, do tamanho da partícula. É meio que assim, pequena, média, grande. Então, o sistema coloidal ele está no meio da história. A dispersão grosseira são aquelas maiores. Então, o critério nasce do tamanho, mas aí tem os desdobramentos. Tá? Peraí. Beleza, valeu. Bom, aí essa parte que não tem na aula, não consta na aula, mas vale a pena a gente citar um pouco, também dando sempre devida importância, nada muito para queimar muito neurônio. São algumas técnicas de separação que a gente não usa diretamente, né, porque a gente não tem vivência de laboratório, mas que você lê textos. Então, por exemplo, isso aqui, para uma titulação, é importante saber como funciona esse tipo de aparelho, não o processo em si, né? A gente ouve falar muito de filtração, quando vai falar de dupla troca, tá? A própria destilação. Então, eu separei alguns métodos, os mais tradicionais, tá? Esses métodos, em alguns materiais de cursinho, de apostila, tem uma aula que chama-se análise imediata. Eles chamam de análise imediata. Primeiro, a análise é um processo de separação, né? Analisar é separar. Imediata, porque você vai fazer um processo só, pum. Então, geralmente, essas técnicas a gente usa sempre para ensinar, né? A gente sempre cita exemplos de misturas de duas coisas. Só que quando você vai fazer uma separação, por exemplo, de água, areia, acetona e uma outra substância, você acaba usando esses métodos juntos, tá? Beleza? Alguns são para misturas homogêneas e outras heterogêneas, tá? Bom, vamos começar com os mais simples. Tanto a filtração como a decantação são usados, melhor dizendo, para misturas heterogêneas, só que diferentes, né? Na filtração você tem um sólido que não se dissolve, tá? Na decantação, pelo menos essa, porque a palavra decantação também vai ganhar uma outra conotação aqui, né? Um outro significado, melhor dizendo. Aqui você tem um sistema que separa dois líquidos que não se misturam, tipo água, óleo, assim,
Tá? Em laboratório de orgânica, se usa muito isso para separar fases orgânicas de fases aquosas. Geralmente, quando a gente estuda orgânica, aparecem umas expressões nesse sentido. Eles falam assim, tinha lá um sistema de 2 fases e tinha uma fase orgânica e uma aquosa. Geralmente, quando ele usa essa expressão, ele está falando que a fase orgânica não se mistura na água. Deve ser um óleo, alguma coisa do tipo, tá? Então, a separação é feita por densidade, tá? Essa separação leva o nome de decantação, tá? Aqui você tem os 2 tipos de filtração. A filtração simples, com papelzinho de café lá, tal, né? Tipo papelzinho de café, né? Tá? Jogando aqui o líquido, o filtro impede. Tá? E aqui você tem um sisteminha diferente, onde você tem um filtro também, só que aqui você tem uma bomba de sucção. Ó, tem uma torneira jogando água aqui dentro, ó, né? Se bem que isso aqui é bem politicamente incorreto. A não ser que você recupere essa água. E quando a água passa por aqui, ó, ela forma um vácuo aqui dentro. Então isso cria uma sucção para puxar o líquido mais forte para baixo. Isso aqui é chamado de filtração a vácuo, tá? Beleza? Às vezes, em alguns textos, eles fazem referências a isso aí. Tranquilos? Aqui, aquilo que eu estava falando para o Breno, a centrifugação para separar coloide. Tá? A centrifugação, na verdade, ela cria uma força centrífuga, né, que a gente vai, inclusive, estudar na física. É uma força não inercial. É um negócio meio bizarro. Tipo, se você estivesse aqui dentro, né, dessa centrífuga, você teria a sensação de estar sendo empurrado contra o tubo. Né? Isso, na verdade, é um efeito de inércia, que é a tua tendência de sair daqui. Isso cria lá dentro uma gravidade, vamos dizer assim, né? Uma tendência do negócio escapar para fora, como se fosse uma gravidade aparente. Isso faz com que as partículas menos densas acabem decantando. É uma decantação forçada, vamos dizer assim, vai. A centrifugação é uma decantação forçada, tá? Beleza? Espera aí. Espera só um pouquinho, gente. Pronto. Aqui coloquei alguns meio famosinhos também, tá? A flotação, aqui é uma separaçãozinha de sólidos por diferença de densidade, tá? Esse método é muito usado para reciclagem de plástico. Os polietilenos, né? A gente tem 2 tipos de polietileno. Polietileno de baixa densidade e o polietileno de alta densidade. Eles têm basicamente o mesmo uso, mas por um processo de produção diferente, eu não sei exatamente o que, eles têm uma densidade um pouco diferente. No processo de reciclagem, as temperaturas de aquecimento têm que ser um pouco diferentes também. Então, para separar, eles moem o plástico, trituram, preparam um líquido, uma solução, que tem uma densidade intermediária. Então, aqui está o mais denso e aqui o menos denso. Tá? Beleza? Aqui é um cara tirando folhinhas de café, acho, se não me engano. De grãos. Tá? Que é a ventilação. E aqui tem a sifonação, né? Quem já esvaziou o aquário sabe o que é uma sifonação. Tá? A sifonação ela pode ser usada depois que você faz uma decantação. Então, tipo assim, vamos supor, você deixa o negócio decantar, sei lá, uma suspensão grosseira, né? Uma dispersão grosseira, que o Breno tinha falado agora há pouco aí, né? Deixa o negócio decantar. Deixou decantar, aí bota aqui um sifão, aplica uma pressão negativa aqui na outra extremidade e bota aqui na água. Né? Ele vai esvaziar, por efeito gravitacional mesmo, né? E por diferença de pressão. Tá? Aqui nós temos as 2 destilações. Né? Vamos falar delas de uma vez só, até para a gente poder ressaltar as diferenças entre. A diferença que pode parecer muito inocente está aqui, ó. Aqui é o aparelho de destilação fracionada e aqui é o aparelho de destilação simples, né? Aí você para perceber, tentar imaginar o porquê da diferença, né? Vamos parar para pensar que você vai entender a história.
Por que que esse cara tem um canudo maior aqui? Por que que esse tubo, essa coluna, ela é maior do que a do destilador simples? A sensação que dá é que o vapor que sai por aqui, eu estou falando por mim, tá? Estou tentando fazer você pensar numa forma de para que que as coisas servem. Provavelmente o vapor que está saindo daqui, eu quero que chegue aqui mais frio do que aqui, ó. Porque se essa altura é menor, é tipo, parece que tanto faz para o vapor chegar aqui quente ou frio. Parece que aqui eu preciso que seja mais resfriado para chegar aqui. O que que isso sugere? Que o que você está, vamos dizer assim, separando aqui, tem pontos de ebulição mais próximos. Deixa eu ver aqui. Ah, mas tem a dissolução fracionada. A dissolução fracionada é outra história, que eu já comento rapidão. Peraí, tá? Esse método até que é importante, viu? Devia até ter colocado aqui. Foi bom você ter lembrado. Então, o que que acontece? Assim, grosso modo, a destilação simples, ela vai separar misturas do tipo sal e água. Porque o que que acontece, gente? É óbvio que, para você separar, você precisa que a água evapore. Ela entre em ebulição, né? O que é que me garante que o sal não vai entrar em ebulição? O sal é um composto iônico. A diferença de ponto de ebulição entre o sal e a água, gente, é mais de 1000 graus. Então, eu deixo isso aqui esquentar, porque eu tenho certeza que o único vapor que eu vou recolher aqui é quem? Água. É água. Por isso a destilação ela é simples. Quando eu quero separar outros tipos de mistura, então vamos imaginar um exemplo: etanol e água. O etanol ele tem um ponto de ebulição 78 graus. A água tem um ponto de ebulição 100 graus. Os dois na pressão atmosférica, né? Pessoal, quando eu aquecer essa mistura, qualquer que seja a temperatura, 60 graus, 50, eu sempre vou fazer os dois líquidos evaporarem um pouco. O que você não pode ter aqui é uma visão, aí não leva a mal o que eu vou falar agora, mas uma visão infantil de achar assim, ó. Ah, eu aqueço a 78, o álcool evapora e a água fica. Gente, desde quando a água a 78 graus, ela já está quase fervendo. Então, se você aquecer esse líquido, é certeza que vão subir 2 vapores. 2 vapores. Acontece o seguinte: quem tem mais facilidade para virar líquido? Não é a água. Ela vai virar líquido mais facilmente, ela é menos volátil. Então, a água, se você deixa o tubo muito comprido, você dá a chance da água esfriar e voltar a cair. Para você tentar recolher aqui quase tudo de etanol. Pode parecer bobeirinha esse tamanho de coluna aqui, mas isso aqui, quanto maior for, maior a chance de você pegar o mais volátil aqui em cima. Vocês conseguem perceber essa ideia? Porque se você entender isso aqui, você entende a torre do petróleo. Por que que ela é tão alta? Né? As coisas vão subindo. Conforme vai esfriando, os líquidos menos voláteis vão virando líquido de volta. Os vapores, né? Os vapores menos voláteis vão virando líquido de volta. Só vai escapando quem? Quem realmente for muito volátil. Tá bom? Então, quanto maior a altura dessa coluna, mais eficiente é o processo. Tem 2 coisas que você tem que tomar cuidado na destilação de líquidos. O problema todo é esse, né? Você está destilando líquidos. Aqui você está destilando um sólido que está dissolvido no líquido. Aí tudo bem. Você tem 2 coisas que tem que tomar cuidado. Primeira, coluna alta. E aqui você não pode tacar fogo, senão tudo vira vapor. Você tem que aquecer tipo a 50 graus,
40. Por exemplo, se a coluna for muito alta e você aquecer isso aqui a uns 50 graus, meu, você vai recolher quase etanol puro aqui, ó. A água não vai conseguir subir toda essa coluna na fase de vapor se ela tiver a 50 graus. Agora, se você aquecer isso aqui a 70 graus, você dá mais chance para a água subir. Vocês entendem isso, gente? Ficou claro? Vou mudar aqui a tela. Bom, agora sim, né? Olha lá. Olha o que eu recolho na torre de fracionamento do petróleo e ver se não é exatamente... Porque assim, aqui, vamos voltar um pouco, né? Isso aqui é uma torre que tem uma saída. Bem lá em cima. Por que que a saída é lá em cima? Porque eu quero recolher o cara mais volátil. Certo? Tudo bem. Agora imagina... E por que que eu só tenho uma saída também? Porque eu estou separando uma mistura que tem dois componentes. Etanol e água. Agora, imagina você separar uma mistura que tem sei lá quantos mil hidrocarbonetos. Quantas saídas você vai precisar? Várias. Várias. Então, aqui você tem o destilador monstro, que é a torre de fracionamento do petróleo. Tá? Aqui você tem as coletas de coisas em ordem de volatilidade, né? Ó. Em cima vem tudo que é gás mesmo, ó. Aqui vão ficando as coisas menos voláteis, ó. Menos voláteis. Até o residão que fica lá embaixo que não chega nem a subir. Né? O que não sobe? Resíduo. Resíduo. Então, quer dizer, tem coisa... É como se você estivesse espremendo tudo que você pode do petróleo, até deixar o bagaço. Né? O asfalto, na verdade, é um bagaço mesmo do petróleo. Tá? Beleza? Né? Aqui tem toda uma teoria, né, que a gente pode explorar, né, do porquê o que faz tanta diferença no ponto de ebulição, né? Tem a ver com as interações moleculares, o tamanho das cadeias de hidrocarbonetos, né? Os hidrocarbonetos gasosos e a fração gasolina e querosene, né, que a gente diz, são os hidrocarbonetos de tamanho menor. Até querosene vai até uns 10 carbonos. Depois de 14, aqui já para 18, aqui já está em C25, né? Então, à medida que a molécula vai ficando maior, ela vai perdendo volatilidade, ela vai ficando mais pesada. Isso vai proporcionando mais interações. Por isso, os compostos de cadeia grande são menos voláteis, né? São mais difíceis de entrar em fase de vapor. Tá bom, gente? Beleza? É isso. Tá? Bom, então, o resumo é basicamente isso. Tá? Conforme o combinado, a gente está dentro do nosso cronograma. Deixa eu ver se vocês estão... Beleza, tá ok. Então. Belezinha, First. Agora, essa última hora, a gente vai começar a fazer as questões de sala, que são questões relativamente curtas também, né? Esse é um assunto, né? E aí, a gente já ir meio que concluindo as coisas do primeiro encontro, esse é um assunto que não dá para ficar perdendo muito tempo. A gente tem que falar um pouco, vão surgir dúvidas, comentários, né, óbvio, mas não é um assunto que você tenha que perder muito tempo estudando. Vocês vão perceber que, por exemplo, em alguns outros momentos a gente vai fazer bastante exercício, mesmo mais complicados, então hoje 10zinho tá até de bom tamanho, tá? Bom, vamos lá. Peraí. Deixa eu arrumar aqui minha canetinha. Vamos lá. Opa, perdão. Não. Peraí, perdão, gente. Agora voltou. Tá. Bom, a primeira questão, na verdade, é uma questãozinha só para trabalhar com o conceito de volume, transformação de unidade. Tá meio que seguindo uma lógica, né? Propriedades da matéria, depois a gente fala de propriedades específicas. Considere que o volume de uma gota d'água seja de aproximadamente 5 vezes 10 a menos 2 ml. Tá? O voluminho de uma gotinha. 5 vezes 10 a menos 2 ml. Tá? Lembrar que existe uma correspondência de litro para metro cúbico, né?
Vamos lembrar que essa correspondência é importante. 1 litro, ou melhor, 1 litro não. Opa. 1 metro cúbico, que é uma unidade de volume, corresponde a 1000 litros. Né? Metro cúbico é uma unidade bem importante, sobretudo na física, porque nos problemas de termodinâmica, muitas vezes de hidrostática, de empuxo, né? A gente trabalha com unidade de metro cúbico, que é a unidade do sistema internacional. Tá? Beleza. Aí você tem os múltiplos e submúltiplos do metro cúbico e os múltiplos e submúltiplos do litro. Né? Tá? Beleza. Aí a questão é bem simples, assim, de raciocínio, né? Qual é o número de gotas d'água necessário para encher uma caixa d'água de meio metro cúbico? Pronto. Então, quer dizer, quantas gotas cabem em meio metro cúbico, né? Na verdade, essa questão é para ilustrar. Você fala assim, Danilo, mas o que essa questão está fazendo numa aula de química, né? Essa questão ela serve para ilustrar o princípio da impenetrabilidade. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, por causa desse princípio, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, como é que eu acho o número de gotas? Eu vou pegar o volume da caixa d'água e vou dividir pelo volume da gota. Para ver quantas vezes cabe uma coisa dentro da outra. Só a única coisa que o problema é chato, né, é o problema da unidade. Porque o volume da caixa d'água está em metro cúbico. Metro cúbico. Né? Tudo bem? Então, o que eu... Peraí. Me chamando aqui. Impenetrabilidade. Princípio da impenetrabilidade. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Tá? Tipo, onde tem uma gota não cabe outra. É basicamente essa a ideia, né? Onde tem uma gota, perdão, não cabe outra. Ó, então vamos lá. Vamos deixar tudo em mililitros, pode ser? Não sei o que vocês curtem. Vou deixar tudo em mililitros. Espera aí, estão chamando aqui. Ah, tá, de nada. Beleza. Então vamos deixar tudo em mililitros, ó. Bom, se 1 metro cúbico são 1000 litros, meio metro cúbico são 500 litros. Tá? Vou passar isso para ml. Vai dar um número grandão, né? Então, eu nunca lembro aquelas contas. Eu penso sempre assim, ó. 1 litro tem 1000 ml. Eu sei que muita gente decora. Divide por 1000, multiplica. Eu não consigo decorar. Eu guardo desse jeito. Eu só sei que 1 litro são 1000 ml. Se 1 litro são 1000 ml, 500 litros são X. Eu faço na hora. Mas demora. Tudo bem, não tem problema. X dá 5, 10 a 5 ml. Prontinho. Tá? Então agora eu vou pegar, ó. Volume da caixa, 5, 10 a quinta. Dividido pelo volume de cada gotinha. Pronto. Tá aí. Então dá 10 a 7 gotinhas. Tá? Belezinha? Impenetrabilidade. Pronto. Vamos lá. Pode tirar print se quiser, tá? Questão número 2. Também uma que fala sobre mudança de estado, na verdade. Considere 2 béqueres iguais, contendo quantidades diferentes de água pura a 25 graus Celsius. Eles foram aquecidos durante 20 minutos sob pressão de 1 atm com a mesma chama.
A temperatura de água em cada becker foi medida em função do tempo de aquecimento e os resultados foram mostrados ali. Bom, o que a gente pode enxergar de diferente nos dois gráficos, né? Os dois atingiram uma certa, primeiro, né? Os dois atingiram uma certa temperatura que caracterizaria provavelmente uma mudança de estado aqui, né? O que chama a atenção é que a curva do A cresce mais rapidamente que a do B. Está associada à inclinação da reta, né? Isso a gente vai discutir muito na aula de movimento uniforme, quinta-feira, tá? A história de inclinações de reta. Inclinação de reta, pessoal, geralmente está associada à velocidade, principalmente quando o eixo do x é o tempo. Pode perceber o quão rápido, né? Então, se o eixo do x é tempo, você pode ficar ligeiro que tem alguma coisa de velocidade associada. O fato é que esse líquido, ele esquentou durante um certo tempo, esse aqui esquentou durante um certo tempo. E depois, esse líquido ficou um tempão aqui, ó, mudando de estado. E esse aqui também, ó, um tempo menor, né? Esse aqui ficou 5 minutos, até os 20, né? Esse aqui ele começou a mudar de estado já no instante 10. Tá? Beleza. Aí ele pergunta duas coisas. A primeira é, qual é o valor das temperaturas TA e TB? Justifique a sua resposta. Olha, se eu estou falando de água pura, ela tem uma propriedade específica, né? Tá uma atmosfera, então tem que ser 100 graus Celsius. E eu posso justificar isso me referindo a essa temperatura como sendo uma propriedade específica da água. Aí a gente entende bem o conceito de propriedade específica. Não deu uma. Dá, né? Específica da água. Tá? B. Por que demorou mais tempo para a água contida no recipiente B entrar em ebulição? Se os dois são água, né? E aí tem duas questões importantes que você tem que ficar meio atento. Primeiro, os dois são água. Então, eles têm o mesmo ponto de ebulição. Eles partiram da mesma temperatura inicial. Eles foram aquecidos sob a mesma chama. Portanto, a potência do fogo é o mesmo. Por que será que um demorou mais? Por causa da quantidade, né, gente? Quantidade. Quer ver uma coisa? Eu posso provar isso matematicamente, quer ver? Quem dá o calor é o fogo, não é? O fogo ele fornece calor através de uma potência, que é a quantidade de calor dividido por tempo. Esse calor, ele vai esquentar a água, não vai? Então eu posso escrever que a potência é igual a mc delta θ dividido por delta T. Não é isso? Tá, agora olha o que eu vou fazer. Eu vou isolar isso aqui, ó. Variação de temperatura por tempo. A variação de temperatura por tempo é a potência dividido pela massa vezes o calor específico. Tá? O que significa? Quanto mais massa tem, mais devagar a temperatura aumenta. O que faz todo sentido, né? Se você tem uma... Pensa em duas panelas no mesmo fogo. Uma com 1 litro, uma com 10 litros. É claro que elas vão ferver a 100 graus, mas uma vai demorar mais tempo. Porque tem mais massa para poder esquentar. Tá certo? Tá? Por que demorou mais, então? Por conta da massa. Devido à maior massa. Tá bom?
Beleza? Para quem gosta de gráfico, para quem curte matemática, ou seja, ninguém, né? Nem eu. Sabe o que é isso aqui, ó? Delta θ sobre delta t é o coeficiente angular dessa reta aqui, ó. Ó, cateto oposto, variação de temperatura. Cateto adjacente, variação de tempo. A inclinação da reta é exatamente isso aqui, ó. Tá? A gente usa muito na física isso, para calcular velocidade, nos negócios. Beleza? Peraí, posso mudar aqui, gente? Tô meio com dor nas costas. Assim, passo, né? Questão 3. Para trabalhar com a propriedade de densidade. O estudante deseja aferir, medir, né? A massa de um objeto de alumínio. Aí você fala, por uma balança, né? Tá, mas ele não tem balança. Dispondo apenas de um cilindro graduado. Esse cilindro graduado, na verdade, é o que a gente chama de proveta. Né? É um tubinho assim, ó. Peraí. Opa, pardon. Então é mais ou menos assim, ó. É um tubo. Parece um tubo de ensaio, tá? Só que ele tem um suporte assim, né, aqui. Ele fica preso no suporte. E aí ele tem umas gradaçõezinhas. Tá? O que o cara fez? É a proveta, que a gente chama. Tá? Ele fala aqui, dispondo apenas de um cilindro graduado, esse estudante colocou água até a marca de 15 ml e colocou o objeto de alumínio dentro do cilindro, observando que a marca subiu para 65 ml. Então, veja só, ele tinha um volume de água igual a 15 ml. Tá. Quando ele colocou, aí de novo, né, aquela palavra que a gente tinha falado agora há pouco, o princípio da impenetrabilidade. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. O volume final, que é com o objeto ali, era de 65 ml. Né? Que é exatamente a diferença que ele sofreu porque colocou o objeto ali. Tá? Então a água estava meio que aqui assim, ó. Opa. Opa. Morta. A água estava aqui, ó. Sei lá, 15 ml. A hora que ele colocou a pecinha de alumínio, a água subiu. Essa diferença de água aqui, ó, é o volume da pecinha que ele colocou. Então, o ΔV, né, seria a pecinha de 50 ml. Uma técnica bem simples para você descobrir o volume de uma coisa. Só que você precisa ter um objeto graduado, né, para você poder fazer a medida. Calcule, ele pergunta, sabendo que a densidade do alumínio é 2,7 gramas por centímetro cúbico, qual a massa do objeto? Né? Nota que a densidade do alumínio que é massa por volume, né? É 2,7 gramas para cada 1 centímetro cúbico. Tá? Que é a mesma coisa que um ml. Tá? Para quem gosta de regra de 3, você pode fazer desse jeito, né? Se 2,7 gramas de alumínio é a massa de 1 ml, qual é a massa de alumínio para 50 ml? Tá? 135, né? Beleza? Se já comeu? O que você comeu? Você esquentou sopinha?
Fiz um brigadeiro? Cadê? Onde ele tá? Deixa pra mim um pouco, hein? Você falou com a mamãe? Ah, tava conversando com ela que eu fiz brigadeiro. Tá, manda um beijo pra ela. Eu só fiz brigadeiro. Ai, já foi. Puta, tudo bem. Depois eu falo pra ela dar oi. Cissa, vem cá. Cissa, ela vai querer aparecer na câmera. Você quer aparecer na câmera? O quê? Vem aqui, rapidão. Eu tô com a câmera fechada, eles estão com a câmera fechada, tá? Vem cá. Rapidão. Rapidão, gente. Ah lá! É isso. Vai lá. Dá um beijo na mãe. Ô, pai, eu achei a xícara Onde tava? embaixo da cama. Você contou pra sua mãe já? Meu Deus, cara. A gente tava procurando uma xícara vermelha dela, sumiu a xícara. Sumiu, velho. Sumiu, sabe? Tava embaixo da cama. Nossa, gente, é uma várzea do cargo. Beleza, moçada? Sorry. Fofucha, né? Uma fofa. Ai, gente, amo. Também tá estudando online, minha filha, tá? Montou horáriozinho de estudo. Também tá dando as cabeçadas dela também, viu? Também tá dando as cabeçadinhas dela. Não tem jeito, né? Peraí. Fofucha, muito fofa. Muito fofucha. Vamos lá. Ai. Ó, esse quadro é interessante, assim, ele é meio esquisitinho. Vamos ler aqui. Nossa, ficou muito aglomerado aqui, né, do lado. Questão 4. Observe na tabela a seguir alguns dados sobre o mercúrio. Mercúrio é um metal meio loucão, né, porque ele é o único metal que nas condições ambiente é líquido, tá? Aqui você vê o porquê disso, né? Ele tem um ponto de fusão muito baixo, né, coisa que não é tão comum no metal. E o ponto de ebulição dele também não é tão alto não, tá? Tem metal aí com ponto de ebulição 600 graus, 700, tá? Então ele tem essa característica. É um metal extremamente denso, quer dizer, enquanto 1 litro de água, ó, só para você ter noção, né, disso, enquanto 1 litro de água pesa 1 quilo, 1 litro de mercúrio pesa 13,6 quilos. 13,6 vezes mais denso. O tamanho da densidade da criança, tá? E na água é praticamente insolúvel. Beleza. Aí ele vai fazer uma pergunta um tanto quanto inusitada, mas que se você parar para pensar, você consegue perceber. Ele faz 3 perguntas, né? Primeira é: qual a menor temperatura em graus Celsius que pode ser medida com o termômetro de mercúrio? Qual que é a menor temperatura? Aliás, né, a gente pode ir para uma discussão até mais interessante. O termômetro de mercúrio mede que faixa de temperatura? Porque assim, é infinito? Tipo, qual é o limite do termômetro de mercúrio? A pergunta é, qual é o limite do termômetro de mercúrio? Né? Bom, vamos parar para pensar um pouco nessa pergunta. Essas perguntas idiotas, né, gente? Quando a pergunta é idiota, geralmente é foda. Ó, pensa como funciona um termômetro. Termômetro é uma coluna, geralmente de vidro, né? Essa coluna tem uma região mais alongada, que é um bulbo, né? E dentro do bulbo há uma gota de mercúrio. Em laboratório de química, você tem termômetro de álcool, viu, gente? É uma gota de álcool e eles põem um corante no álcool. Vocês já vão entender por que existiria um termômetro de álcool. Você fala, por que o cara põe álcool no termômetro? Vocês já vão entender agora. Como funciona o termômetro, gente? Qual é o princípio da física que explica o funcionamento do termômetro? Esse tipo de pergunta você tem que se fazer com frequência, tá? Não
qual o princípio da física que funciona no termômetro. Qual é o princípio da física ou da química que explica tal coisa? Então, para você entender um termômetro, você precisa entender de duas coisas, né? Primeiro, o conceito de temperatura e dilatação. Sabe por quê? Quando aparecer uma questão de termômetro, você já sabe o assunto. Puta, vai cair uma dilatação. É uma dilatação ou é temperatura, escala de temperatura. Qual que é a ideia? Eu dou calor, as coisas têm coeficiente de dilatação, não tem? O mercúrio tem um coeficiente de dilatação relativamente grande. Então, a hora que ele esquenta, ele dilata e sobe. E sobe. E sobe. Tá? Vocês lembram que a dilatação é proporcional à variação de temperatura do corpo, não é? Então, quanto mais ele for esquentado, quanto mais a temperatura dele aumentar, quanto maior a variação de temperatura, mais alto ele vai. E aí você observa porque ele foi previamente calibrado. Né? Tudo bem? Aquilo ali não é... Então, aquilo é um densímetro, né? O do posto de gasolina é um densímetro. Você mergulha ele dentro do líquido e aí, dependendo da faixa, ele tem várias faixinhas. Dependendo da faixa que fica rente ao líquido, você tem mais ou menos a densidade. Aquele é para medir densidade. Parece um termômetro também, né? Porque lá dentro tem um líquido, tá? E a ideia é, se o líquido for mais denso que a gasolina, o densímetro afunda. Se o líquido for menos denso que a gasolina, o densímetro boia. Então você consegue por ali, tá? Mas é interessante você ter falado disso, porque você começa a perceber que tudo parece um termômetro, parece mesmo. Tudo na vida, não tudo na vida, tudo na ciência depende de comparação. Para você saber se uma coisa está mais densa ou menos densa, você usa um padrão, né? Isso tem tudo a ver com o que a gente estuda em mol, né? Aí, gente, agora para pensar um pouco. Qual é o limite disso? Primeiro, para ele subir, ele precisa estar líquido. Então, o mercúrio precisa estar no estado líquido. Em que temperatura você encontra o termômetro, o mercúrio no estado líquido? Entre menos 38,9 e mais 356. Se você tentar medir uma temperatura abaixo dessa, o mercúrio está congelado. Não tem como ele aumentar ou diminuir, ele está parado ali, está preso. Ele vai virar um sólido. Não tem como o negócio subir. E acima de 356 ele vira vapor, o termômetro estoura. Então o termômetro tem um limite, né? Por que alguém colocaria álcool no termômetro? Adivinha? Porque o álcool tem um ponto de congelamento quase 80 negativo. Então, quando você quer medir temperaturas muito baixas, você põe álcool aqui dentro do termômetro, né? Como a gente mede temperatura de coisas que não fogem muito disso, principalmente na nossa casa, né? Você não tem nada que esteja numa faixa de temperatura fora dessa limite. Os termômetros de mercúrio funcionam bem para aquilo que lhes é proposto, tá certo? Tudo bem? Então, assim, como é que a gente poderia justificar, né? Qual é a menor temperatura? A temperatura seria menos 38,9 graus Celsius, pois abaixo desse valor, o mercúrio solidifica. Solidifica. Não vai escrever congela, né? Ai, professor, eu ia escrever. Solidifica. Tá bom? B. Esse termômetro pode ser usado para medir o ponto de ebulição da água? Sim, porque o ponto de ebulição da água está dentro do intervalo de temperatura no qual o mercúrio é líquido, né? A ideia não é manter o mercúrio líquido. Então, eu posso escrever assim, ó. Sim, pois o ponto de ebulição da água
se encontra dentro da no intervalo de temperatura na qual o mercúrio é líquido. Tranquilo? C. Quando o mercúrio é adicionado à água, agora ele vai jogar com uma outra propriedade, né? Que é a solubilidade. Que tem toda uma discussão também para fazer sobre isso. Quando o mercúrio é adicionado à água, ambos à temperatura ambiente, ele afunda ou flutua? Indique os dados que lhe permitam explicar. Né? Tem, na verdade, duas questões aqui. Primeiro, o fato de ele afundar ou flutuar já indica que ele não é solúvel em água. Né? Vai formar um sistema de duas fases. E segundo, isso é por conta da densidade. Né? Então, ele afunda. Pois, além de ser insolúvel em água, é mais denso. Tudo bem? Pode parecer bobeira, pessoal, mas escrever respostas ajuda a gente a concatenar raciocínios, tá? Não é aquela conclusão que você assinala a resposta e vira a página e pau, tá? Vocês vão começar a sentir com o tempo, a gente vai fazer bastante exercícios dessa forma, esse processo de elaborar respostas, sempre respostas curtas, nada muito, né? Porque no vestibular também você não precisa fazer nada, uma dissertação, tá bom? Vou trocar aqui de tela. Vou trocar aqui. Uma questão também para incomodar um pouquinho. Eu tenho uma folha com dimensões 3 decímetros por 12 centímetros por 1 milímetro, feita de alumínio. Deseja-se construir outra folha com a mesma massa, só que de ferro. Qual seria o volume da folha? Então, basicamente, a gente tem a seguinte ideia. Eu tenho uma massa de alumínio que está distribuída numa folha. Ela tem um volume. E a massa dela tem que ser igual à massa de ferro. Para isso, o ferro tem que ter um volume. É basicamente o que ele quer saber. Tá? Beleza? Aí você tem problemas de unidade. Né? Por exemplo, a densidade do alumínio, ela foi dada, ela vale 2.700 gramas por litro. Peraí, estão chamando aqui. Calma lá. Não, acho que não. De boa, né? Se eu não tivesse colocado o fato de ser... Sabe por que eu coloquei o insolúvel? Nem sei por que eu coloquei. Não, mentira, eu sei. Porque ele fala assim, indique os dados que lhe permitem. Só por causa desse pluralzinho, né? Então eu pensei, bom,
A densidade, ok. A gente sabe que a densidade explica. Se ele usa os dados, se ele fala os dados, eu pensei, puta, então acho que é melhor eu falar 2 dados, né? Meio, sabe aquelas coisas de aluno que a gente fica assustado, fala, puta, será que eu tenho que falar? Não sei. Mas acho que não tem problema nenhum. Acho que não daria ruim, não. Né? O problema da prova aberta, né, pessoal? Só rapidamente sobre isso, não sei se é de interesse de todos, mas de qualquer forma eu vou falar um pouco sobre. Eu costumo falar sobre prova aberta, tá? Eu sou super defensor de que vocês façam provas abertas. Por quê? Você expõe mais o seu raciocínio, tá? A prova de múltipla escolha, ela parece mais fácil. Parece. O problema da prova de múltipla escolha é que vocês são treinados num ambiente onde vocês só conseguem fazer prova de múltipla escolha. Quando bota uma questão discursiva, vocês meio que travam. Então, por que eu estou contando isso para vocês? Em cima da tua pergunta. Porque na prova na prova discursiva, você tem o acerto parcial. Isso faz com que, em alguns vestibulares, as bancas corrijam provas por comparação. Tá? Como é o caso da banca da VUNESP, por exemplo. A banca da VUNESP, ela pega a melhor resposta, ela, vamos dizer assim, ela elege um conjunto de X respostas que considera-se a ideal. E aí você tem os acertos parciais. Então, por exemplo, imagina um item desse numa mão de um examinador. A banca acha que para você ganhar o acerto total, você tem que falar que tem insolúvel e mais denso. Então, se você fala só do mais denso, você ganha um acerto parcial. Esse é o problema de você fazer vestibular muito concorrido, né? Qualquer erro, isso vale tanto para a prova de múltipla escolha, como para a prova discursiva, né? Qualquer erro vai te jogando para trás, porque é muita gente com pontuação muito próxima, tá? Beleza? Então, dependeria muito da banca. Aí, voltando aqui. Qualquer coisa, grita aí de novo. Aí, a densidade do ferro, o chato de galocha, para não falar outra palavra, ele deu em grama por ml. Mas, para pensar um pouquinho, ó. 1 litro não vale 1.000 ml? Então, pensa. 2.700 gramas por litro é a mesma coisa que 2.700 gramas por 1.000 ml. Estou transformando. Então é 2,7 gramas por ml. Tá bom? Eu vou trabalhar com a densidade em grama por ml. Por quê? Porque ml é a mesma coisa que centímetro cúbico. Tá? O que eu vou fazer agora? De forma muito chatinha também. Eu vou pegar essas dimensões aqui e vou calcular o volume do alumínio. Só que, como eu quero que saia em centímetro cúbico, eu vou jogar tudo para centímetro. Então, isso aqui vai ficar 3 decímetros, cada decímetro são 10 centímetros, certo? Então, são 30 centímetros, vezes 12 centímetros, vezes 1 milímetro, gente. 1 milímetro é 0,1 centímetro, certo? Aqui. Tá? Deixa eu fazer a conta aqui. 30 vezes 12 dá 360, dá 36, gente. Confere para mim. Se eu fizer a conta errada, vocês me chamam a atenção aí, tá? Me corrijam, por favor. 36 centímetros cúbicos. Porque eu tô... Sim, o quê? Tá errado, é isso? Sim. Eu sei, eu tô enchendo o saco de você, Eduarda. Potássio, potássio, potássio para você. Não, para você, hélio, hélio, hélio. Tá, aí o que eu faço, ó? Porque essa hora... gostou, né? Vocês vão ver as piadas.
Essa hora eu já tô no estado de cansaço, e vocês também, né? Imagina que vocês devem estar cansados também. Então, olha só. Esse aqui é o volume do alumínio. Tá. O que eu vou fazer agora? Eu quero que a massa da folha de alumínio seja igual à massa de ferro. Então, ó, aí vamos lembrar da formulinha inesquecível, né? Densidade é massa por volume. Portanto, a massa é a densidade vezes o volume, né? Então, eu vou escrever, ó, densidade do alumínio vezes volume do alumínio igual a densidade do ferro. Nossa, esse E do ferro ficou bem deformadinho, né? Né, Danilo? Densidade do ferro vezes volume do ferro, né? Tá. Qual é a densidade do alumínio? 2,7, que é a mesma coisa que centímetro cúbico, né? Vezes o volume da folha, 36, igual. Densidade do ferro, 7,9, a conta é meio chata, né? Vezes o volume do ferro. Então, o volume da folha de ferro, né? Tipo aquelas folhinhas de alumínio, deixa eu fazer a conta aqui. 2,7 vezes 36 dividido por 7,9. Vocês dizem que eu faço a conta tudo na hora também, viu, gente? Se não tiver errado, 12,30 aproximadamente centímetros cúbicos. Tá? Beleza? Tô dando um tempo para vocês corrigirem, para ver se eu não fiz besteira. Aquele tempo da manhã. Tá? Questão 6. Vou mudar aqui, vou trocar de tela, tá? Além de fazer parte da constituição dos organismos vivos, a água apresenta outras características importantes, que são vitais à manutenção dos ecossistemas do planeta. Com relação às características, assinale a correta. Na Terra, a água se encontra, ou pode ser encontrada somente em 2 estados, pelo amor de Deus, né? Aí, ó, líquido e sólido. Claro que a gente tem umidade do ar, né, gente? Pelo amor de Deus. A época do ano que a gente está vivendo mostra bem a falta que ela faz, né? Inclusive, eu tô com o umidificador ligado a tarde inteira aqui no quarto. Tá super seco. Fico super coçando o nariz toda hora. Ao resfriar, a partir de 4 graus Celsius para baixo, né? A água diminui a sua densidade. É verdade isso, né? Vocês sabem, isso explica, por exemplo, por que quando a água congela, ela tende a explodir a garrafa, né? Quem nunca deixou uma garrafinha no congelador e estourou, né? Suco, refrigerante, uma latinha de cerveja, uma garrafinha de cerveja, alguma coisa do tipo, ela expande, né? E isso é um comportamento estranho. Para pensar, por que é estranho? A gente não começou a aula falando que o estado físico tem a ver com agregação e tal. A gente, quando pensa num sólido, não pensa nas partículas mais aglomeradas do que no líquido? Agora, se a água expande quando ela solidifica, significa que as moléculas no estado sólido ocupam um espaço um pouco maior do que no líquido. Percebe como isso é contrassenso? E isso é verdade, na verdade acontece. Por que isso acontece? Isso tem uma relação, que a gente não vai entrar muito no detalhe agora, mas isso tem a ver com as pontes de hidrogênio. Quando a água muda o estado de líquido para sólido, ela reconfigura as pontes de hidrogênio. Só que nesse processo de reconfiguração, o espaço entre as moléculas acaba aumentando por conta de uma mudança no posicionamento das moléculas. Porque para ela cristalizar, porque o gelo é um cristal, né, moçada? Para ela cristalizar, ela tem que se reorganizar. Nesse processo de reorganização, ela aumenta o espaço entre moléculas. Por isso que o gelo expande, tá? E aí, aí existe uma outra consequência, né? Ela vai congelando e vai expandindo, então ela tende a flutuar, certo? Ela vai perdendo densidade, o gelo boia. Então, nos lagos, ocorre aquela camada de congelamento superficial, né? E isso é importante, é o que ele vai falar aqui na B, quer ver? Ó? Vamos ler aqui.
Ó. Oh, meu Deus. Ó. Ao resfriar a partir de 4 graus, a água diminui a sua densidade, solidificando, por exemplo, em lagos e mares apenas na superfície. Isso contribui para a manutenção da vida em regiões de alta latitude, ou seja, nos polos, né? Quer dizer, você não, imagina se você congelasse toda a água do mar, lá do fundo, se ia acabar com a vida marinha, né? Primeira queda de temperatura brusca nos polos e acabar com todo o ecossistema marinho, tá? Sem contar que o gelo acaba servindo como isolante térmico, né? Vocês sabem que o calor específico do gelo permite com que ele dê uma boa isolada da temperatura interna do mar, quando forma aquela camada, né, dos lagos, tá bom? Beleza? Então é a B de bola. Aí tem algumas outras aqui, por exemplo, ó, a temperatura, algumas meio estranhas, né? A temperatura da água do mar não varia com a profundidade. Claro que varia. E com a latitude também varia. Na formação das geleiras, a molécula de água ganha mais um átomo de hidrogênio. Gente, molécula ganhando átomo de hidrogênio, isso não é mudança de estado. A mudança de estado, ela não muda a estrutura da substância. Ela só muda o nível de agregação, né? E aí, devido principalmente à sublimação, a água armazena e libera energia para o ambiente, influenciando o clima. Não é a sublimação que explica. Isso é a evaporação e a condensação, né? Pensa na quantidade de calor que a água tem que absorver para evaporar. Veja como isso é importante, né? Vocês imaginem se não tivesse tanta água no planeta, como seria a temperatura do planeta? Né? A água, quer queira, quer não, ela vai absorvendo muito calor da radiação do Sol e impede que essa radiação exploda na superfície, né? Tá? Beleza? Então é a B de bola. Alternativa B de bola. De beijo. Aí as questõezinhas do final são mais tranquilas, tá? Essas discussões maiores já foram feitas. Ele fala sobre o ciclo da água, que você estuda muito na biologia, né? Tipo, os ciclos biogeoquímicos, né? E aí ele se refere a um evento no ciclo, né? Então ele fala aqui, ó. O ciclo da água é fundamental para a preservação da vida no planeta. As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudanças de fase. E a compreensão dessas transformações é fundamental para se entender o ciclo hidrológico. Aí ele escreve: numa dessas mudanças, a água ou umidade do ar, da terra, perdão, absorve o calor do sol, processo endotérmico, né? Quando já foi absorvido calor suficiente, algumas moléculas do líquido podem ter energia para começar a subir para a atmosfera. Isso aqui tem a ver com quebra de interação molecular, né? Quando a água faz isso aqui, ó, quando ela passa do estado líquido para o estado de vapor, significa que ela rompeu as interações moleculares. Então, imagina uma molécula de água aqui. Peraí. Boa pergunta. A partir de que temperatura a água começa a evaporar? Qualquer uma. Qualquer uma. A água evapora a 1 grau Celsius. Só que a taxa de evaporação é totalmente lenta, né? Existe essa pergunta, na verdade, ela vai dar uma discussão que vai terminar lá na propriedade coligativa. Qual a diferença de ebulição para evaporação? Bom, talvez a maioria de vocês deva dizer o seguinte: Danilo, a ebulição acontece rápido, né? Meio com bolha. E a evaporação é meio lento. Tudo bem, mas tem uma outra questão. Quando você pensa em ebulição, você pensa numa temperatura fixa. Não é isso? Então, por exemplo, a pergunta da Fer foi justamente: em que temperatura a água começa a evaporar? Ela sabe que a ebulição é 100. A evaporação, ela acontece a qualquer temperatura. O que acontece é que quanto mais próxima da ebulição tiver, mais intensa é a evaporação. Senão a roupa do varal não secaria. Agora, todo mundo sabe que a roupa no varal demora mais para secar no dia frio, né?
Então, a questão toda é que a evaporação, a gente pode definir a evaporação como um processo espontâneo. Tá? O processo de ebulição não, ele é provocado porque ele precisa de uma temperatura, tá? Específica para isso. Beleza? Tá. Qual é a transformação mencionada no texto? Evaporação, né? Alternativa C. Alternativa C. Tudo bem? Beleza? A questão, ou então, uns desenhinhos para a gente treinar conceito, né? Substância simples e não, né? Então, aqui ele fala, ele dá 5 sistemas, né? Com desenhos, dá um zoomzinho aqui. A gente fez juntos? Tá. Então, aqui você tem os 5 sistemas, A, B, C, D, E, e ele faz várias perguntas. Vamos ler todas as perguntas que a gente vai respondendo em bloco. Ele pergunta se todas as figuras representam a mesma substância. Como é que a gente avalia isso? Olha, essa substância aqui é igual a essa, né? A e D. Tá? E também posso dizer que o C também é, né? Você vê que o formato da estruturinha é o mesmo. O que parece diferenciar A, D e E é o estado físico. Tá? Beleza? Então, todas as figuras representam a mesma substância? Resposta não. Bem resposta, não. Pronto. B. Quantas substâncias estão representadas na figura? Então, considerando que A, B... Não, perdão, gente. Não é B. Considerando que A, C e D são uma única substância, só que em estados diferentes, eu teria B como uma outra substância e E como outra, tá? Se eu fosse classificar essas substâncias, todas seriam moleculares. Você pode perceber que em todas as estruturas, eu estou vendo grupinhos bem característicos, né? Aqui você tem uma substância molecular no estado sólido. Aqui você tem duas substâncias moleculares, né? Sendo que essa é igual a essa, né? Na verdade. No estado líquido. E aqui você tem as substâncias no estado gasoso. Tá? Então, quantas substâncias estão representadas? 3. 3. Tá? 3 substâncias. C. Quais são as figuras que mostram a mesma substância em estados diferentes? Já falamos. A, C e D. Qual é o estado representado em cada um? A, líquido. C, gasoso. Não, desculpa. Sólido. E D, gasoso. Tá? Líquido, sólido e gasoso. Fechou? Opa, perdão. Ué, eu pulei uma questão? Ou na lista estava assim também? Do 8 pulou para 10. É verdade. Do 8 pulou para 10. Acho que deve estar assim na lista também. Então vamos. The Last, gente. Olha lá. Sobrevivemos, hein? Sobrevivemos. 10. Os processos envolvidos nas mudanças de estado físico da matéria envolvem transferências de calor. Só para a gente lembrar aquela questão do endoeso, né? Deixa eu ver aqui. Tem um 9 na lista? Opa! Cadê? Por que será que eu não pus? Espera aí. 30 minutos, espera aí. Espera aí, aguenta aí. Deixa eu abrir essa lista aqui. Será, velho? O que eu fiz na hora de colocar? Não, aqui não.
Peraí. Puta, eu não tô achando a lista aqui, caraca. Danilo. Doido. Interação. Achei. Aqui. Nossa, é tanto arquivo aqui que eu vou me perdidaço. Espera aí, moçada. Desculpa aí, tá? Vou ver aqui. A pessoa comeu bola. Verdade. Boa. Boa. Espera aí. Aguenta aí. Deixa eu tirar isso daqui. Pronto. Pronto. Achei ele aqui. Voltou. Deixa eu fazer um cortezinho nele aqui. Pronto. Desculpa pelo percalço aqui, moçada. A pessoa foi botar os exercícios e comeu bola. Pronto, voltando. Aqui está o exercício. Bom, aqui ele tem 3 substâncias, flúor, estanho e césio, cada um com seu ponto de fusão e ebulição. É um probleminha bem característico, né, assim, desse assunto, propriedades da matéria, costuma cair em vários lugares. Aí ele fala aqui, se eu tiver um ambiente a 35 graus Celsius, numa pressão ambiente, né, atmosférica, qual o estado físico de cada um? É só você olhar em que local dessa escala o 35 se encaixa, né? Lembrando o seguinte, né? Valores abaixo da fusão, sólido, valores acima da ebulição, gasoso, e aqui líquido. É isso? Então, ó, por exemplo, para o estanho, o 35 ele está aqui, ó. Ele começa a derreter no 232. Então, ele é sólido, o estanho. 35. O flúor, veja que as duas temperaturas de mudança de estado são negativas. Então, o zero do termômetro está aqui, ó. O 35 está aqui, ó. Tenta imaginar o 35 aqui no termômetro. Tá? Flúor. Então, ele é gasoso. E o césio, o ponto de fusão do césio é 28, ó, menor que o mercúrio, hein? Tá? Não é mercúrio, o mercúrio é negativo, né? 28. Mas a 35 o césio já está líquido, ó. Já está acima dos... Então, ficamos com sólido, gasoso e líquido, tá? Sólido, gasoso, líquido, alternativa A. Belezinha. Alternativa A. Fechou? Mais um. Agora sim, o último. Ele quer saber, dentre os processos, ele citou aqui, ó, mudanças de estado que envolvem transferências de calor, quais os que são relacionados à absorção e liberação. Então, lembrando que para absorver calor, se aumenta a desordem. Então, sólido virando líquido, líquido virando vapor. Né? Todos esses processos são endotérmicos. Tá? Para liberar é o contrário. Líquido, de vapor para líquido, de líquido para sólido. Então, ele quer absorção. Então, fica... Pode ser a B, né? Vê se vocês concordam comigo. A B. Porque absorção, sublimação, então é do sólido para o vapor, para absorver, e solidificação do líquido para o sólido. Né? Deixa eu ver se tem algum outro caso. Deixa eu ver aqui. Isso, é isso mesmo. Tá.
Então, fechou. B de beijo. Tá bom? Beleza? Bom, gente, queria saber se vocês têm algum comentário a fazer. Basicamente, essa é a dinâmica das nossas aulas, tá? Agora vocês assistiram pela primeira vez. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Pode, pode. É que eu acho que não tem outra aqui, né? Tem como a gente achar outra? Deixa eu ver. Absorção. A C, os dois são endo, né? Porque aí na falta, por exemplo, o tecnicamente, a gente pensa primeiro na sublimação da ida, né? A volta seria uma ressublimação, acho que para tentar diferenciar. Mas também porque não tem outro, né? A gente acaba ficando com essa daí. Tá? Pode ser sublimação ou ressublimação mesmo. Tá bom? Tudo bem? Então, gente, ó, é o que eu estava falando aqui com vocês. Imagina. Obrigado, eu. Então, essa é a dinâmica da nossa aula ao vivo, ela é cansativa mesmo, tá? A ideia é que a gente vá se acostumando com essa rotina, no começo é um pouco pesado, tá? Mas depois de um certo tempo a gente acaba, não que gostando, porque é muito tempo, mas você vai sentir a aula sendo produtiva, tá bom? Deixa eu só fechar aqui rapidamente. Aí o que eu faço? Eu paro de gravar,